Gente, vamos falar com o nosso Deus, né? Quem está virtualmente, como sempre, é só fazer aí da sua casa uma extensão da igreja e tudo que você fizer, faça com toda a sua fé. Os demais, coloque as mãos no coração, feche os seus olhos e cante meditando na letra dessa canção. Pela manhã eu te contemplo. Pela manhã eu te contemplo. Abro os meus lábios para te exaltar. Abro os meus lábios para te exaltar. O teu nome mora em mim. O teu nome mora em mim. E o teu Espírito eu louvarei. Em minha alma flui o rio dos meus olhos, correm lágrimas. Eu te louvarei, Te exaltarei, te exaltarei. ó meu grande Deus. Ó meu grande Deus. Levante as mãos ao rosto e cante: Espírito, 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 eu estou aqui, aleluia. eu estou aqui, eu estou aqui. Vem me abraçar, meu Senhor, chame Ele, Vem me abraçar, vem me envolver vem me envolver com todo o teu amor. com todo o teu amor. Espírito, 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 eu estou aqui, eu estou aqui, estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver vem me envolver com todo o seu amor. Em minha alma flui o rio dos meus olhos correm lágrimas. dos meus olhos, correm lágrimas. Eu te louvarei, te exaltarei, ó meu grande Rei. Espírito, Espírito, eu estou aqui, eu estou aqui, estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui, eu estou aqui, estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui nós estamos na Tua santa presença, pedindo mais uma vez que a Tua misericórdia nos alcance, porque não fosse essa misericórdia, há muito nós já teríamos sucumbido, naufragado. Porém, graças te damos, porque a Tua misericórdia nos alcançou. Pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, delitos,
transgressões e queremos, ó Deus, a cada dia ser motivo de satisfação ao Senhor. Não queremos ser motivo de decepção, não. O que nós queremos é ser motivo de satisfação. Então, lava-nos agora, purifica-nos nesse momento e faça, meu Deus, com que a Tua presença, a Tua unção, o Teu poder venha repousar sobre cada uma dessas pessoas, fazendo nascer aqui uma igreja forte, um povo forte, pessoas, meu Pai, que vão permanecer na Tua presença, que vão permanecer Te seguindo e Te servindo, vão permanecer Te honrando, vão permanecer, de fato, meu Deus, fazendo a Tua vontade. Nós queremos crer, como diz as Escrituras, e não como achamos, não como pensamos. Então renova, ó Deus, o Teu Espírito em nós, renova a Tua presença dentro dessas pessoas, e se há alguém doente, que essa pessoa seja curada agora. Se há alguém escravo de um problema crônico, de um problema antigo, de uma enfermidade, de um vício, de uma depressão, onde houver um mal imperando, predominando, prevalecendo, que esse espírito seja amarrado, acorrentado, destruído. Eu ordeno agora toda maldição, toda praga, toda ação demoníaca, todo mal, em o nome de Jesus, sai agora. E que neste momento, meu Pai, as Tuas poderosas mãos possam tocar nessas pessoas, mudando mente, mudando coração, mudando mentalidade, pensamentos, porque nós sabemos que quando muda dentro, automaticamente muda fora. Quando muda a visão, muda a condição. Então abra o entendimento dessas pessoas para que ouçam a Sua voz. Abra a visão dessas pessoas para enxergar o que eles ainda não estavam enxergando, para ver o que eles não estavam vendo. E renova, meu Pai, o Teu Espírito dentro dessas pessoas. Renova a Tua presença dentro do Teu povo. Pessoas que estão aqui presencialmente, outras que estão virtualmente, com todo temor e tremor, meu Pai. Então que a Tua luz brilhe na vida dessas pessoas e que haja hoje aquele milagre que vale por toda a eternidade, o milagre do novo nascimento, o milagre do batismo com o Teu Espírito. Peça a Deus, minha amiga, meu amigo, perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados. Não fique frio nesse momento, mas do fundo da alma, do fundo do coração, você pode se render a Deus, você pode se apresentar diante do trono de Deus e falar: Pai, me lava, me purifica, me limpa. Eu quero a Tua misericórdia, eu quero o Teu perdão, eu quero que o Senhor derrame a Tua unção sobre a minha vida. Oh, meu Pai, o que nós almejamos, desejamos, sonhamos é com a vida eterna que o Senhor nos promete, é com o nosso nome no livro da vida. Então vem agora, meu Pai, estabelecer a Tua vontade dentro dessas pessoas. Remova todo comodismo, todo conformismo, remova o espírito do engano, remova, meu Pai, toda incredulidade, remova toda religiosidade, remova toda dúvida, tudo aquilo que não presta, que o Senhor possa, meu Deus, passar como uma esponja embebida no Teu sangue. Esfrega a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos, lava-nos, purifica-nos de tudo que não presta, meu Deus, e que venha predominar a Tua palavra, os Teus ensinamentos, que venha prevalecer em nós a Tua presença. Oh, meu Pai, que privilégio é poder estar aqui na Tua casa, na Tua presença. Que privilégio é saber que os Teus ouvidos continuam abertos, que os Teus olhos continuam nos vendo. Que privilégio é saber que o Senhor nos escolheu no meio de bilhões de pessoas. E aqui nós não estamos falando com um pedaço de gesso, de madeira. Não, nós estamos falando com Deus vivo de Israel, com o poderoso de Israel. Então aviva a Tua obra, aviva os Teus filhos, renova a Tua igreja, renova o Teu povo, renova o Teu Espírito dentro de
cada uma dessas pessoas, meu Senhor, fala conosco, fala, meu Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, que necessitamos. Então ensina-nos, fala conosco, nos orienta, nos fortalece, nos aviva, nos salva, meu Senhor Jesus. Espírito, Espírito, eu estou aqui, eu estou aqui, estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui, estou aqui. Vem me abraçar, Vem me envolver, vem me envolver com todo o seu amor. com seus olhos fechados, respire fundo, e pela fé você está respirando a paz, a presença de Deus, o poder do Altíssimo. Ele está aí na sua frente. O Senhor Jesus, Ele está na tua frente. Você não está sozinha, sozinho. Ele não te deixou só e não te deixará só. Por mais que você esteja hoje, agora, enfrentando um deserto, momentos críticos, difíceis, tudo está no controle de Deus. E se você se render a Ele, se entregar de corpo, alma e espírito, se você assumir uma aliança, um pacto, um compromisso com Deus, Ele te transforma num outro homem, Ele te transforma numa outra mulher. Ele é misericordioso, Ele nos purifica, Ele nos limpa. Ah, meu Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, porque neste mundo são muitas vozes. Na internet todo mundo quer ter voz, todo mundo quer ensinar o que ninguém pratica, o que ninguém faz. Pessoas querem ensinar o que nem elas fazem, mas aqui nós queremos ser guiados pelo Senhor, nós queremos ser ensinados pelo Senhor, nós queremos pautar a nossa vida, a nossa fé na Tua palavra, nos Teus ensinos. Então abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais, para que a gente ouça a Tua voz, para que a gente permaneça em Ti, meu Deus, permaneça no Senhor, até que a morte possa nos unir por toda a eternidade. Não permita essa pessoa se desviar, não permita essa pessoa se iludir com o colorido desse mundo, não permita essa pessoa ser enganada pelo colorido do diabo, não permita essa pessoa se afastar da verdade, porque quando nós conhecemos a verdade, é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos livra, é a verdade que nos transforma. Então aqui estamos, ó Deus, para conhecer a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que salva. E aqui nós queremos praticar a Tua palavra, viver na Tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Podem sentar, por gentileza. Tudo que você puder, ou o quanto mais você atentar para ouvir, para prestar atenção, para não desviar a sua atenção, será melhor para você. Porque o diabo, ele quer roubar, na verdade, a sua atenção, justamente para que você, terminando o culto,
você continue sendo a mesma pessoa que entrou. Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, não é simplesmente, como a gente, às vezes, de forma rápida para explicar, a gente simplesmente fala, tá vendo? Você tem que conhecer a verdade, você tem que conhecer a palavra. Mas a verdade, ela é além da palavra. A verdade não é só uma escrita, a verdade é o próprio Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, significa você conhecer Deus. Se você conhecer a verdade, que é Deus, se você conhecer o caminho que é Cristo, esse Deus, vos libertará. Libertará do quê? Você, conhecendo o Senhor Jesus, você será liberto, livre da religiosidade. Você será liberto das dúvidas. Você será liberto dos traumas complexos. Você será liberto dos vícios, não simplesmente das drogas, mas dos vícios religiosos. Quantas pessoas que por não conhecer a verdade, ou seja, por não conhecer a Cristo, por não conhecer o Senhor Jesus, são pessoas que estão dentro da igreja, são crentes que acumulam anos de igreja, de Bíblia, mas são pessoas cheias de vícios. São pessoas que têm as suas frasezinhas de geladeira, seu imã de geladeira com aquelas frases isoladas, que ela fala de Deus, que é uma beleza, ela fala os versículos decoradamente, muito prático, mas elas não vivem, elas não praticam, elas não refletem o Senhor Jesus, porque embora elas conheçam a Bíblia, conheçam o que está escrito, conheçam os versículos, ela não conhece a verdade, ela não conhece o Senhor da verdade, ela não conhece o Senhor Jesus. E por não conhecer o Senhor Jesus, são pessoas que, estando dentro da igreja, são rasas. São pessoas que têm medo. Medo, se ela vê uma vela acesa no portão da casa, ela tem medo. São pessoas que elas têm medo de uma praga que alguém rogou. São pessoas que, às vezes, elas endeusam o problema e diminuem Deus. Elas faz parecer com que o problema seja um gigante e Deus uma formiga, e ela mostra a sua falta de confiança, de fé, de certeza, de crença. E às vezes a gente precisa entender um pouco mais sobre a fé, um pouco mais sobre o propósito de Deus, ou um pouco mais como Deus opera, como Deus se manifesta, como Deus atua. E se você for pegar na Bíblia e tentar descobrir uma tabela periódica, tentar descobrir uma receitinha igual para todo mundo, não existe. Porque para cada caso, para cada situação, para cada ocasião, para cada pessoa, Deus ele vai operar diferente. Deus ele vai tratar diferente. Deus ele vai falar diferente. Cada um aqui, todos ouvindo a mesma palavra, recebendo a mesma oração no coletivo, Deus vai operar em cada um no singular, no particular. Cada um terá a sua experiência com Deus diferente. A minha experiência com Deus é diferente da tua, o meu encontro com Deus é diferente do teu. Mas aquele que se humilhar, aquele que se entregar, aquele que se render, aquele que decidir abandonar o pecado, abandonar a vida ilícita, aquele que decidir se entregar de corpo, alma e espírito, esse vai encontrar a verdade. Esse vai encontrar Deus. Porque nós estamos aqui reunidos, não para ter informações da Bíblia, não. Nós estamos aqui para conhecer mais sobre Deus, para crescer mais na presença de Deus, para nos fortalecer mais com Deus. Porque o nosso Deus, ele é muito além, é muito mais do que só uma cura. Ele é muito mais do que uma bênção. Ele é muito mais do que resolver uma área da sua vida. Ele é muito mais do que isso. Ele quer estar em você. Ele quer fazer morada em você. Quantas pessoas que tiveram
experiência com o poder de Deus, mas não tiveram experiência com a presença de Deus. O povo que saiu do Egito, rumo à terra prometida, eles tiveram experiências com o poder de Deus. Eles viram o mar abrir, eles viram as 10 pragas, eles viram o maná cair do céu, eles viram carne, codornizes vir e cair aos seus pés, água sair da rocha. Eles tiveram experiência com o poder, mas toda aquela experiência com o poder não fez com que eles permanecessem fiéis, não fez com que eles permanecessem tementes a Deus, porque o que faz você permanecer fiel, temente a Deus, é a presença de Deus e não o poder. Quantas pessoas que você já até conheceu, que recebeu milagre, que teve testemunho, que deu testemunho, que viu o poder de Deus manifesto na vida dela, mas essa pessoa não permaneceu, acabou saindo, se afastando, dando as costas para Deus, acabou simplesmente se distanciando de Deus, porque embora ela tenha visto o poder, embora ela tenha recebido o poder, mas ela não atentou para receber a presença, ou seja, para receber o Espírito de Deus, porque quando eu recebo o Espírito Santo, o Espírito de Deus, eu passo a ter a mente de Cristo, eu passo a ter a visão de Cristo. E aí a fé genuína, verdadeira, não é a fé motivada só para conquista, porque quando essa fé é só motivada para conquista, quando falta a conquista, essa fé acaba. A fé baseada, pautada só no poder, quando você recebe o que você queria, você vai embora. Ou quando demora a receber, você também cansa, desanima e desiste. É simples de entender isso. Mas quando há um encontro com Deus, quando há o batismo com o Espírito Santo, quando Deus está morando em você, então você tem esse encontro, essa experiência com a presença dEle. E com a presença dEle, com milagres ou sem, você permanece. Com a presença de Deus em você, você passando por deserto ou pelo paraíso, você permanece. Com a presença de Deus em você, com o Espírito de Deus em você, você alcançando o que você quer rapidamente, você permanece. Demorando a alcançar o que você quer, você também permanece. Porque a presença de Deus em você é muito mais valiosa, é muito mais prazerosa do que qualquer bênção, qualquer milagre ou qualquer resposta que você tenha. E aí a gente consegue entender o porquê que pessoas que conquistaram, que venceram, que alcançaram, que tiveram até testemunhos, elas depois saíram, desistiram. Às vezes uma fagulha, uma coisinha que você falou que ela não gostou, porque uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa emotiva, é uma pessoa melancólica, é uma pessoa que, dependendo, se você não agradar como ela gostaria de ser agradada, não falar o que ela gostaria de ouvir, ela simplesmente chateia, fica chateada. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você exortar, se você chamar atenção, ela te agradece. Porque é para o crescimento dela, é para o amadurecimento dela. É diferente, é completamente diferente. Uma pessoa que nasceu de Deus, se você exortar, chamar atenção, ensinando ela, mostrando que ela está falhando, errando, ela te agradece. Por exemplo, eu falando uma palavra no português errado, eu falo bastante errado no português, porque eu falo melhor inglês. Então, se eu falo uma palavra errada, e você chega para mim e diz assim, ó, bispo, essa palavra que o senhor falou aí está errado. Eu vou te agradecer. Por quê? Porque eu quero acertar, não quero errar. Eu vou te agradecer, muito obrigado. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer um programa de TV, e aí eu falei assim, ó, você que está aí com a sua vida desgringolada. Aí a produtora falou assim para mim, pastor, desculpa, o senhor falou desgringolado e está errado, porque a palavra é degringolado. Aí na hora eu fui olhar, é verdade, olha, muito obrigado, porque senão eu ia ficar passando vergonha, falando errado. Então, a pessoa, quando ela abre e fecha aspas, chamada a atenção ou criticada, e ela
tem aquele pensamento, eu quero melhorar, eu não quero piorar, ela agradece. Mas se é um outro, ele vai dizer, não interessa, eu vou continuar falando assim, porque eu nasci assim e vou morrer assim. É o ignorante. É ou não é? É o ignorante. Aí você está conversando comigo e tem um caroço de feijão no seu dente. Eu não falo nada. Daqui a pouco, quando você vai olhar no espelho, você vai ver, você vai ficar até com vergonha, falar, caramba, que coisa feia. Mas, se eu falar para você que tem um caroço de feijão no seu dente, você pode agradecer, pô, muito obrigado, não vou ficar passando vergonha com ninguém. Ou você pode ficar chateado. Que isso? Como que pode? Ficou reparando? É ou não é? Geralmente quem tem amigo não tem mau hálito. Porque o amigo fala, cara, chupou uma bala aí porque tu comeu uma meia. Mas o outro não vai deixar. Sim ou não? Então, a pergunta é como que nós reagimos quando Deus está nos orientando, está nos ensinando. Porque ninguém nasceu sabendo, Deus está nos moldando a cada dia. E se eu tenho o Espírito de Deus em mim, a presença dEle, por que eu tenho? Porque eu quero Ele. Por que eu quero o Espírito Santo para quem não tem? Porque eu entendo que sem Ele, sem a verdade, sem o Espírito da verdade, eu vou ficar escravo desse mundo, das coisas desse mundo, dos sofismas desse mundo, das filosofias desse mundo. Mas quando eu conheço a verdade me liberta. E aí eu sou dirigido, guiado pela verdade. Aí o Deus da verdade que está em mim, o Espírito da verdade que está em mim, é Ele que vai me fortalecer. É Ele que vai me dar condições de suportar. Então a fé não é só para uma conquista, a fé é para suportar. A fé é para você ter paciência, a fé é para você aguentar, a fé é para você esperar, a fé é para você conquistar, mas também no pacote a fé é para você aprender a esperar, aprender a depender de Deus, a contar com Deus, a esperar em Deus. E aí a gente vai ver na Bíblia que Deus opera da forma que Ele quer, Ele é Deus. Por Ele ser Deus, Ele é absoluto. E Ele vai operar da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, em quem Ele quer, ou em quem Ele quiser. Ele vai operar. Hoje, a gente, e a maioria das pessoas, vivem pregando e dizendo, hoje a gente está na graça. Né? Porque depois que o Senhor Jesus veio, morreu na cruz por nós, e aí saiu a lei, e agora a gente vive na graça. É ou não é? Todo mundo hoje se apoia nisso. Não, hoje a gente está na graça. Hoje a gente está na graça. Como se a graça fosse de graça. Como se a graça fosse, assim, uma autorização para você viver no erro, no pecado. Como se a graça fosse uma autorização para você viver da sua maneira, do seu jeito, e achar que Deus vai te salvar, vai operar, você vivendo à la vontade. Você vivendo o contrário que Ele ensina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você quer ver como não tem nada a ver uma coisa com a outra? Na lei, a ordem, a direção é, a alma que pecar essa, morrerá. Na lei. A lei, que era olho por olho, dente por dente, né? A alma que pecar essa morrerá. Na lei, o homem, ele só era considerado adúltero, ou a mulher, se fosse pego em flagrante. Aí era considerado adultério. Na graça, se você desejar, cobiçar, desejar, você já adulterou, já pecou. Então a graça é mais leve? A graça é mais difícil. Sim ou não? Aí vamos lá, para a lei. Quando Davi adulterou, Davi pecou, adulterou, mandou matar o marido da mulher que ele adulterou. A lei dizia o quê? A alma que pecar, essa morrerá. Então na lei, Davi não tinha que morrer? Tinha ou não tinha? E Deus matou ele? Matou? Não. Mas não é a lei. Mas eu estou dizendo que Deus opera e trabalha como Ele quer.
Não é porque fulano passou, Beltrano passou, que todo mundo vai ter que passar. Não é porque aconteceu com fulano que vai ter que acontecer com todo mundo. Todo mundo é muita gente. Cada cabeça, uma sentença. Aí vamos para a graça. Jesus já tinha ascendido aos céus. Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha ressuscitado, já tinha subido. Ananias e Safira faz um voto de vender uma propriedade e pegar o valor correspondente e colocar aos pés dos apóstolos, doar como oferta, como sacrifício. Aí eles entram em acordo antes de entregar o valor completo e eles decidem entregar só metade. Na hora que Ananias e Safira, os dois eram um casal num espaço de tempo diferente, quando chegou diante de Pedro para oferecer a oferta, Pedro falou assim: por que vocês deixaram Satanás encher o teu coração? Por que vocês estão roubando? Vocês prometeram 10, por que vocês estão dando 5? E Ananias morreu na hora. Depois chegou a Safira, nem sabia da situação, e ele falou a mesma coisa: por que você entrou em acordo com seu marido? Está aí os homens que enterraram ele, eles vão te enterrar também. E ela morreu na hora. Mas não é a graça? Não é a graça? Gente, qual pecado parece aos nossos olhos mais grave? Você fazer um voto de pegar o valor do seu carro e dar todinho de oferta, e aí chegou no dia, você falou: quer saber? Bom, eu vou dar só metade. E ainda deu metade. Ainda deu. Tem gente que não dá nada, ainda deu. E aí, na hora que eles deram a metade, morreu. Morreu na graça. Por quê? Porque mentiram ao Espírito Santo. Está escrito. E o outro, ele adultera, manda matar o marido da mulher, porque a mulher engravidou. Qual o pecado que é mais grave? Aos nossos olhos não parece que é o de Davi? Sim ou não? Mas é a graça. Então, cuidado com o achismo da graça. Cuidado, pensando, achando que a graça é uma liberdade para você viver um evangelho ao seu modo. Porque amanhã, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos prestar contas. Todos nós vamos estar, eu preguei outro dia, diante do livro das obras, está lá, Apocalipse 20, está lá, o livro das obras. Dependendo das obras, o nome vai estar ou não no livro da vida. Dependendo das nossas obras, tudo que você fez ontem, deixou de fazer, anteontem, tudo que você faz e deixa de fazer, está sendo anotado no livro das obras. Dependendo das obras, o seu nome vai estar ou não no livro da vida. Você vai estar ou não na eternidade. Então é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Muito mais sério. Você vê que aqui no livro de 2 Samuel 12, no versículo 15, é onde Davi, ele engravida Batseba, ele adulterou, ela ficou grávida, ele mandou matar o marido dela, e quando o menino nasce, o salário do pecado é a morte. Aí o menino nasce. A criança estava crescendo normalmente. Mas chegou um momento que a criança adoeceu. Aí está escrito assim: e o Senhor feriu, segundo Samuel 12, versículo 15. Então Natã foi para a sua casa. Mas é o outro versículo seguinte. E o Senhor... mas tem alguma coisa errada na minha Bíblia. Segundo Samuel 12... Eu estou lendo na versão atualizada. Está aqui no mesmo versículo, desculpa, aqui, estou esperando outra tela. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente.
Quem que feriu a criança com a doença? Deus. Foi Deus. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, o que diz aí? Morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e fez o quê? E adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Isso aqui, preste atenção, isso aqui serve para algumas pessoas, ou para muitos. Davi, enquanto a criança estava viva, ele jejuou, ele chorou, ele ficou sem comer, ele fez a parte dele na fé. Quando a criança morreu, ele se lavou, se levantou, ele foi comer. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: vida que segue, a vida tem que seguir. Você perdeu alguém, morreu alguém, é claro que você vai chorar, é claro que você vai sentir, é claro que você vai ter saudade, mas a vida vai seguir. A vida tem que seguir, porque morrer, todo mundo um dia vai morrer, e nós sabemos disso. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, você ora, você jejua, você chora, você clama, você pede. Mas morreu, você tem que se lavar, se levantar, você tem que levantar a cabeça, você tem que viver a sua vida, você tem que olhar para frente. Entenda isso. Mas essa criança aqui, eu queria enfatizar que ela era fruto do pecado. E o fruto do pecado é a morte. E a criança morreu, fruto do pecado. Só que, olha só como que Deus opera, como que Deus age, como que Deus trabalha. Versículo 24 diz assim: então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o quê? O amou. Vai entender. O outro, filho de Batseba, com Davi, fruto do adultério, Deus matou. Esse outro filho, com a mesma mulher, com o mesmo Davi, está escrito que Deus amou. E agora? Como entender isso? Como compreender como Deus age, como Deus opera, como Deus trabalha? Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Jedidias significa amado de Deus. Salomão, o nome de Salomão é Jedidias, que significa amado de Deus. Deus amou Salomão. E aí, se a gente for destrinchar isso aqui, a gente vai longe. Porque o trono, o rei, quando morria, quem assumia o seu lugar era o primogênito, era o filho mais velho. E agora Deus vai quebrar outra regra. Porque quando Davi morre, ao invés de ser o filho mais velho assumir o trono, assumir o lugar do rei, quem vai assumir o trono, o lugar de Davi, é o mais novo. É o Jedidias.
é o Salomão. Totalmente inverso àquilo que a lei estava dizendo. E aí? Eu estou dando essa volta toda só para você entender que se Deus amar a sua vida, a sua fé, se Deus te amar, à medida que você pratica, vive, honra, à medida que você permanece, Ele vai quebrar, se preciso for, regras. Ele vai quebrar, se preciso for, leis. Mas Ele vai te honrar. Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua condição. É bem verdade que quando Davi pecou do primeiro, Davi se arrependeu. Davi pediu perdão. É bem verdade que Davi caiu em si e se arrepende. Pagou também o preço. Porque aquilo que você fala, aquela palavra que sai da sua boca, que você profere, você também é responsável por ela. Você é rei, é dono das palavras que você não profere, mas você é escravo das palavras que você profere. Você é escravo delas. Quando Davi, ele adulterou com Batseba, e aí ela engravidou. Aí Davi teve uma ideia brilhante, falou, bom, eu vou trazer o marido dela da guerra, e aí ele vai se deitar com ela, e aí vão achar, ele vai pensar que o filho é dele, e aí está resolvido o problema. Só que você pode esconder do homem, do fulano, do beltrano, mas de Deus ninguém se esconde. Aí ele chamou o marido dela, deu a ele um banquete e falou, pode passar a noite com a sua mulher. E naquela noite Urias não foi passar a noite com a esposa dele, porque ele não se sentiu digno de saber que os seus amigos, irmãos, estavam na guerra, e ele iria passar a noite com a sua esposa, então ele dormiu do lado de fora do palácio. E aí, a Batseba falou para Davi, ele não passou a noite em casa, a ideia sua aí não funcionou. Aí Davi fez uma carta, selou a carta e deu para ele entregar na mão lá de Jonadab, o capitão do exército. E quando Jonadab abriu, Davi estava escrito assim, o portador dessa carta não pode voltar, ele tem que morrer. E aí ele colocou Urias na frente de batalha e Urias morreu. Agora que Urias está morto, então, abre e fecha aspas, parece que está resolvido. Parece que o problema, o pecado está resolvido. E aí Davi recebe a visita do Natã, o profeta Natã. E o rei, naquela época, respeitava muito o profeta, porque sabia que era a boca de Deus. Só que Natã chega para Davi e conta uma história. Davi era pastor de ovelhas. E Natã chega para ele e diz assim, ô rei, eu preciso contar uma história para o senhor. Aqui no seu reino, aqui, tem um pastor que ele só tem uma única ovelhinha. E ele tendo uma única ovelhinha, chegaram pessoas para visitar o rei, e o rei, ou o senhor daquelas terras, ao invés de matar uma das suas ovelhas, porque ele tinha muitas, ele mandou pegar a única ovelhinha daquele cidadão, daquele camponês, e ele matou aquela única ovelhinha daquele camponês. Ele só tinha uma. E Davi ficou injuriado, revoltado, falou assim, quem fez isso? Porque quem fez isso vai ter que pagar 4 vezes mais. Davi que deu a sentença. Foi Davi, não foi Deus, não. Davi deu a sentença. Quem fez isso? Quem pegou a única ovelhinha dele vai ter que pagar 4 vezes mais. E aí, Natã falou, esse senhor é o Senhor, é você. Você tendo a mulher que poderia ter, sendo rei, você pegou a única ovelhinha do seu criado, se deitou com ela. Na hora, parece que Deus toma a boca de Natã, e da boca de Natã sai a frase, dizendo assim, Deus falou assim para Davi, eu te dei tudo, se você tivesse me pedido alguma outra coisa, eu também te daria, era só ter me pedido. Era só ter me pedido. E Davi disse, pequei, eu errei. Só que Davi proferiu a sentença. Davi disse que quem tinha feito isso tinha que pagar 4 vezes mais. Davi teve 20 filhos, 19 meninos e uma menina, uma única menina. Depois que Davi dá essa sentença, porque não foi Deus, foi Davi que deu essa sentença, ele disse que tinha que pagar quantas vezes mais? 4. Aí acontece,
desse primeiro filho morrer. O primeiro filho dele morre com Batseba. Depois disso, o Aminon, ele fica doente e ele pede para que a Tamar, a única filha de Davi, venha cuidar dele no quarto. E quando ela vem, ele estupra ela, Tamar. Ele matou Tamar moralmente, porque uma mulher naquela época, vítima de estupro, ela era considerada a escória da sociedade, ela era responsável por isso, não era o homem, enfim, ela estava morta moralmente. E aí Absalão fica sabendo disso, Absalão vai e mata Aminon. Davi disse que tinha que pagar 4 vezes mais, já tem 3 filhos mortos, 2 literalmente e 1 moralmente. Aí, um exemplo, Davi, quando descobre que Aminon estuprou a sua filha, Davi, ao invés de repreender, ao invés de colocar os pingos nos is, Davi, por conta também do seu erro, do seu pecado, não teve moral para falar nada, para fazer nada. E aí, quando ele descobre que Absalão matou Aminon, ao invés dele repreender, dele colocar os pingos nos is, ele também não fala nada, não diz nada, porque ele estava se culpando e se sentindo culpado também dos seus erros. E aí, quando Absalão mata Aminon, e Absalão vê que Davi também não chama a atenção dele, não pune ele, Absalão, ele começa a criar dentro dele um desejo de reinar. Começa a dizer que Davi não é mais o mesmo, Davi não é mais o rei de antigamente, Davi não é mais aquele sujeito da justiça. E aí o Absalão, ele vai roubar o coração das pessoas, dizendo, e os soldados e os exércitos, dizendo, vem para o meu lado que nós vamos fazer justiça, vem para o meu lado que nós vamos tomar o reino. E Absalão começa aquela guerra para tomar o reino de Davi, para tomar o trono de Davi. E aí você já conhece a história, que Absalão está fugindo dos poucos soldados fiéis que Davi ainda tinha. Um deles, quem? Jonadab. E ele enrosca, ele tinha um cabelo comprido, e galopando, passando debaixo de uma árvore, o cabelo enrosca no galho da árvore, ele fica preso pelos cabelos, e o Jonadab chega e mata ele. Mas quem é o Jonadab? É aquele que que recebeu a carta, e Davi dizia que tinha que matar Urias. E Davi também não pode chamar a atenção dele, porque ele era cúmplice do outro pecado. Olha só o que um pecado está fazendo virar uma bola de neve. Está fazendo virar um inferno. Mas aquilo que Davi falou, que tinha que ser 4 vezes mais, está aí, os 4 filhos dele mortos. 3 literalmente agora, e 1 moralmente. Por isso que aquilo que o homem falar, ele vai prestar conta. Cuidado. É melhor ficar calado do que falar besteira, é ou não é? Dá bom dia. Quem fala muito, dizia a vovó, dá bom dia a cavalo. Então, é melhor você cuidar das palavras que saem da sua boca. É melhor você cuidar, porque tudo está aos olhos de Deus. Tudo. Nada está encoberto. Nada está despercebido. Absolutamente nada. Aí a gente vai ver um Davi escrevendo os seus salmos, a maioria dos salmos de Davi. Davi escrevendo o Salmo 139, dizendo, se eu colocar minha cama no abismo, lá o Senhor está. Se eu colocar minha cama no alto, o Senhor também está. Se eu colocar minha cama no mais profundo, ou na mais profunda escuridão, lá o Senhor também me vê. Davi escrevendo e sabendo, entendendo, Deus vê tudo. Deus enxerga tudo. Até que Davi vai escrever o Salmos 51, e no Salmos 51, no versículo 10, Davi, ele parece que está tão, humilhado, arrependido, de corpo, alma e espírito. Davi vai fazer uma oração. Davi vai falar assim, no versículo 10 do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. Não é do teu poder. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Aqui a gente vai ver uma oração sincera do fundo da alma,
que quando você se arrepende dos seus pecados e os abandona, Deus também é fiel e justo para te perdoar. A preocupação de Davi não era em perder a coroa, o trono, o status, o título de rei. Não! A preocupação de Davi era: Deus, eu não posso perder a tua presença. Eu não posso perder o teu Santo Espírito. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu posso perder o título, eu posso perder a coroa, eu posso perder o reino, eu só não posso perder a tua presença. E Deus vai encher Davi do Espírito, da unção, do perdão, da misericórdia. Tanto é que Davi vai ter um filho com Batseba, e Deus, ao invés de matar, como fez com o primeiro, Deus vai amar esse filho. Deus vai amar esse filho. Davi, no fim da sua vida, e era assim que o rei fazia, na cama, já nos seus últimos dias, chamava os seus filhos e passava a autoridade, passava o cajado, passava o reino para o mais velho, para o primogênito. E aí, Davi chama os seus filhos, e o Salomão, Gedidias, ainda era garoto, ainda estava sendo formado, não tinha experiência como os outros. Davi sabia que Batseba era vista por todos como a responsável pelo fato do rei Davi não ser mais o mesmo. Porque antes dela ele era um, depois dela passou por todas essas tribulações que você já acompanhou. Olhavam o Gedidias, o Salomãozinho, olhavam ele com olho torto, boca miúda, o pessoal falava pelos cantos. Davi sabia que quando ele morresse, poderiam matar o menino, poderiam simplesmente escorraçar, tirar da herança da família. E Davi vai falar com Deus, vai pedir a Deus. Davi chama o menino e manda o menino colocar a mão debaixo da coxa dele, porque era assim que fazia uma transição, uma aliança, um pacto. Era colocada a mão debaixo da coxa e jurava, e aquilo que era falado se cumpria. Quando alguém ia comprar terra de alguém, casa de alguém, tirava-se o sapato, trocava-se o sapato, era como se fosse uma assinatura, como se fosse a escritura. Alguns detalhes assim. E aí, aquilo que a lei dizia, que tinha que ser o mais velho, o primogênito, agora vai ser transformado, vai ser, mais uma vez, quebrado. E quem vai ser o sucessor de Davi agora? Não é o mais velho, é aquele que colocou a mão debaixo da coxa, aquele que jurou que seguiria a Deus, que andaria com Deus. É aquele que Davi pediu a Deus para que ele reinasse em seu lugar. E Deus atendeu Davi. Deus atendeu aquele que tinha pecado. Mas porque quando ele se arrependeu e abandonou o pecado, Deus perdoou. Eu estou falando isso porque Deus hoje quer te perdoar. Você que vem se culpando, você que não se perdoa, Deus te perdoa. Se você se arrepende, abandona o pecado, Deus te perdoa. Nós estamos vendo um Deus que dá a segunda chance. Nós estamos vendo um Deus que matou o primeiro filho dele com Batseba, e um Deus que ama o seu segundo filho ao ponto de colocar como rei. Você não colocaria. Você não daria nem herança. Você não colocaria. Você não daria nem uma colher. Porque o ser humano é diferente de Deus. O ser humano julga, condena. O ser humano é diferente de Deus. A gente está vendo um Deus que na lei não matou, e um Deus que na graça matou Ananias e Safira. Cuidado! Porque Deus continua sendo Deus. O que eu preciso é fazer a minha parte. Não é ficar me baseando, não é ficar me apoiando no fulano, no beltrano ou no cicrano. Não, eu tenho que me apoiar na palavra. Eu tenho que me apoiar em Deus. Eu tenho que viver para Deus. Eu tenho que andar com Deus. Eu tenho que ser de Deus. Eu tenho que viver segundo diz a palavra e não como eu acho que eu tenho que viver. Eu tenho que conhecer a verdade, que é o próprio Deus, porque quando eu conheço a verdade me liberta.
A verdade me liberta, porque eu conheço a Deus, dependendo da historinha, dependendo da conversinha fiada, dependendo dos disse-me disse, nem entra no ouvido, quem dirá sair. Tem gente que se diz de Deus, se ela chegar ali no ponto de ônibus, alguém falar mal de dízimo, de oferta, ela fica em dúvida. Alguém criticar dízimo e oferta, ela fica em dúvida. Será que esse negócio de dízimo é de Deus? Será que não é? Será que eu estou sendo fiel? Será que eu não estou? Será que Deus quer isso mesmo? Será que não quer? Ela fica em dúvida. Por quê? Porque ela não conhece a verdade. Porque quem conhece a verdade, quem conhece Deus, a verdade está dentro dele. A certeza está dentro dele. Ele é guiado, dirigido pela verdade. Essa pessoa que conhece a verdade, que conhece Deus, ela não é movida por trauma, complexo. Não, ela é liberta do trauma, é liberta do complexo. Ela é liberta do passado. Ela é liberta. Deus livra, liberta. Deus transforma mente e coração. Ô bispo, não, mas eu ainda estou cheio de trauma, cheio de complexo, cheio disso. Então falta você conhecer a verdade. Me perdoe, meu pai, me perdoa, Nicodemos, de eu vos dizer que você precisa nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos, um homem que era dotado na lei, era teólogo, mas não conhecia, não tinha nascido de Deus. Jesus falou, Nicodemos, importa-vos de eu vos dizer que você precisa nascer de novo? Eu preciso cair em si, entender, peraí, se eu sou cheio de complexos, de trauma, de preconceito, melancólico, isso e aquilo, eu não nasci de novo, poxa. Porque se eu nascer de Deus, se a verdade estiver em mim, eu estou livre disso. Estou livre. Ô bispo, então agora eu entendi. Então eu vou buscar nascer de novo. Mas tem outro que não. Não tem isso não. Todo mundo passa por isso, todo mundo vive isso. Tem alguma coisa errada. Porque quem conhece a verdade vos liberta. Não sou eu que inventei isso não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Amém? E Deus te liberta do passado, do pecado. Deus te liberta se você viver na verdade. O que eu não estou fazendo? Que é a verdade. Eu não estou sendo dizimista, eu vou passar a ser. Eu não estou vivendo reto, eu vou viver. Eu não estou vivendo na justiça, eu não estou vivendo na retidão, eu vou viver. À medida que você passa a viver a verdade, ela vai te transformar. E hoje é um dia que Deus quer te transformar, te salvar, te renovar. É só você entender onde você vem falhando, errando ou deixando de fazer o certo. Porque às vezes você não está errando, não está falhando, mas também não está fazendo o certo. Não está fazendo a sua parte, não está tendo compromisso com a verdade. Porque quando você tem um compromisso com a verdade tem um propósito em você. O poder de Deus em você é coletivo, é para que através de você cheguem outras pessoas. Não é para guardar aí dentro, não. Deus não me curou do vício só para eu ficar curado. Eu não tenho a unção de Deus para meu benefício. Não, é sempre para alguém. É para a bênção, a salvação, a transformação, a conversão. É para que através de você outras pessoas conheçam a Deus. Outras pessoas enxerguem Deus. Se convertam a Deus. Amém? Nós vamos consagrar os fiéis, os dizimistas. Eu vou ungir a palma das suas mãos com azeite. E pela fé, essa unção é Deus colocando nas tuas mãos o dom da prosperidade. A Bíblia diz que a prosperidade é um dom. A Bíblia diz que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar de uma vida regalada. Deus vai abençoar a obra das suas mãos, o trabalho das suas mãos. Deus vai prosperar as suas mãos. Se você não está sendo fiel, passa a ser. Se você não está sendo fiel e tem dúvida, pesquisa, leia, ouça mais os cultos. Tem culto aqui falando só do dízimo, para você entender mais. Tão logo você obedeça, tão logo você passe a ser dizimista, tão logo você passe a ser fiel a Deus, Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar as bênçãos sem medidas. Você fez um voto, Deus te chamou para um voto, para você fazer um voto, apresentar a Ele um voto, um sacrifício.
E você depois não fez, não honrou, e de vez em quando Deus te lembra, de vez em quando Deus fala, vai lá e toca na sua mente. Por que Ele está fazendo isso? Para te punir? Não. Está te lembrando, está te falando, faça, cumpre o que você prometeu, você vai ver cumprir a minha palavra, você vai ver cumprir a minha promessa. Quando Salomão assume o reino, a primeira coisa que ele faz é levar 1000 bois no monte e apresentar no monte 1000 sacrifícios, 1000 bois. E porque ele sacrificou os 1000 bois, na mesma noite Deus apareceu para ele e falou, pede o que você quiser que eu vou te dar. E ele pediu sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria e riqueza como ninguém nunca teve, nem antes e nem depois. Se tornou o rei mais rico do mundo e o mais sábio. Mas tudo partiu de um sacrifício, de uma oferta de sacrifício. Que não foi nem Deus que chamou ele para dar 1000 bois. Ele tomou uma iniciativa. Tem hora que Deus te chama e pede. E tem hora que Deus espera uma iniciativa sua. Tem hora que Deus espera que você faça. Cabe a cada um ser sensível à voz de Deus. Você que é dizimista, você que vai ofertar, semear, plantar, você que vai pegar agora a sua melhor oferta, a sua melhor semente, porque para Deus é o melhor, não é o pior. Ainda que seja uma moeda, mas que seja o melhor. Você que é dizimista, você que é fiel, você que quer ser dizimista, os ofertantes, quem não tem nada para ofertar, mas é dizimista, quer ser dizimista, você vai ficar em pé no seu lugar, eu vou consagrar um azeite, e quem está virtualmente, você é membro, né, do corpo de Cristo, você é dizimista, ou quer ser dizimista nesse altar do Hospital da Alma, você vai pegar um azeite, aí eu vou consagrar. Quando você ungir a palma da tua mão, será Deus colocando nas tuas mãos as promessas, as bênçãos dEle. Então, todos os dizimistas, todos os fiéis, fiquem em pé. Quem quer ser dizimista, fique em pé. Quem vai ofertar, fique em pé. Quem não tem nada para ofertar, fique em pé. Estenda as mãos para cá. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós sabemos que a prosperidade vem do Senhor. A prosperidade é um dom que vem do céu. Se a prosperidade é um dom de Deus, nós sabemos que a miséria vem do inferno, vem do diabo. Então, meu Pai, consagra esse azeite. E quando a gente ungir a palma das mãos dessas pessoas, eu peço, meu Deus, coloque nas mãos dessas pessoas o dom da prosperidade, de maneira que essa pessoa prospere, que essa pessoa enriqueça, que essa pessoa tenha o melhor, coma o melhor, more no melhor, vista o melhor, desfrute do melhor, que ela seja coluna na tua obra, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Ah, meu Deus, abra as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas. E eu peço, meu Deus, nesse momento, diante do que ouvimos, diante da palavra que foi pregada, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões. Nós falamos como Davi falou no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um espírito voluntário. Não repulses a gente da tua presença, não retires o teu Santo Espírito da gente, não. Nós queremos o teu Espírito, nós queremos a tua presença, nós queremos a tua unção. Oh, meu Pai, encha essas pessoas da tua presença, encha essas pessoas do temor na tua palavra, que essa pessoa tenha temor, meu Pai, de permanecer fiel, de andar fiel, que essa pessoa não se afaste de ti, não se distancie de ti. E se porventura tinha alguém vivendo no pecado, escondendo o pecado, nesse momento, meu Deus, que ela se arrepende, que ela confessa, que ela receba o perdão, que a alma seja lavada. Se essa pessoa estava presa ao passado, estava presa às mágoas, às perdas, a ressentimentos, que ela seja liberta agora, que ela seja livre agora, que o teu Espírito venha sobre essas pessoas, transformando de dentro para fora, que essa pessoa conheça a verdade que é o Senhor, porque a verdade não é um livro, a verdade é uma pessoa, é o Senhor. Então que hoje aconteça
esse milagre do novo nascimento, esse milagre da conversão, que essa pessoa tenha esse encontro magnífico contigo, com a verdade, em nome do Senhor Jesus. Lava-nos, purifica-nos, meu Pai. E eu peço, abençoa esse mês de agosto, abençoa a vida dessas pessoas, abençoa esses 153 dias que faltam para terminar esse ano, 152 dias que faltam para terminar esse ano. Abençoa essas pessoas de tal maneira, meu Deus, que ela possa testemunhar o Senhor dia após dia. O Senhor está vendo a fé, a fidelidade, o Senhor está vendo essa pessoa que está te honrando, através da sua oferta, através da sua vida, através do seu caráter. Então honra essas pessoas, converta essas pessoas, salva essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém. Amém? Então, quem está virtualmente, você vai ungir as suas mãos. Eu vou colocar as contas da igreja aí na tela. Você vai dizimar, vai ofertar. Se você não tiver nada para dar, procure fazer nem que for R$1. Porque quem semeia com lágrimas, colhe com alegria, mas é quem semeia. Diga que você não tiver nada para dar, nem que for R$1, tenta dar, nem que for R$1. Porque se você semear com lágrimas, daqui a pouco você vai colher com alegria. Daqui a pouco você vai ter 1.000, 10.000, 100.000 para ofertar. Porque Deus vai te honrar. É a lei da multiplicação, da semente. Você plantou, você vai colher. Você semeou, você vai colher. Então pega a sua melhor oferta. Você que tem dízimo, você vai dizimar. Você que vai se tornar dizimista hoje, você vai somar. O que você tem na conta, no bolso, na carteira, no banco? Não importa se é muito ou se é pouco. Você vai dizimar de tudo que você tem. E o que entrar daqui para frente, à medida que entrar, você vai separar a 10ª parte, o primeiro pedaço do bolo. Você vai dizimar. Você vai honrar a Deus. Aí os 90% que ficam nas tuas mãos serão abençoados. Então, você que vai se tornar dizimista, é só você fazer isso. Porque quando você fala aí, Deus, eu vou ser dizimista a partir de hoje, Ele está ouvindo, vendo, porque Ele vê tudo. Ele vê tudo e ouve tudo. Nada está despercebido aos olhos dele, nada. Você que está dizimando, ofertando, vai ofertar, você vai colocar tudo aqui no alforge. Se precisar passar o cartão, tem a maquininha. Se precisar do QR Code, está aqui. Se não tem nada para dar, mas você tem essa consciência de ser dizimista, você vai vir receber a unção nas suas mãos também. E aí, voltando para o seu lugar, você vai ficar em pé, vai fechar os olhos e você vai buscar adorar a Deus. Então, venha receber a unção. Quem está virtualmente, receba a unção aí, receba a presença de Deus, e você oferta, dizima. Você que está aqui tem aquele saquetel das moedas da família, entrega aqui as moedas, o saquetelzinho fica contigo. Toda moeda que chega, você lembra de orar pela sua casa, de apresentar essa oferta pela sua família. Então, seja abençoado. Tenha as bênçãos de Deus nas suas mãos. Tenha o dom da prosperidade. Em nome do Senhor Jesus. E quando você voltar para o seu lugar, fique em pé, feche os olhos. E aí você vai confessar os seus pecados, vai abandonar. Você vai adorar a Deus, vai louvar a Deus. E o Espírito dele vai te encher. A presença dele vai te renovar. Em nome de Jesus. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar. Estão sobre a terra a procurar alguém que te adore. Alguém que te adore em espírito. Alguém que te adore em verdade. Alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem, derrama sobre mim. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, hein? O óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu
meu coração, ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir a minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim, ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir a minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. com as mãos no seu coração, faça desse lugar que você está o seu santuário com Deus. Esse é um momento particular, seu e Deus. Se você quiser dobrar os joelhos, ficar em pé, enfim, você vai ficar à vontade. Mas importa que você vença o sono, o cansaço. Importa que você se renda a Ele, se entregue a Ele de corpo, alma e espírito. Importa que você nesse momento confesse os seus pecados e os abandone. Importa que nesse momento você se derrame na presença dEle. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe se estamos sendo sinceros, verdadeiros, se estamos falando por falar. Oh, meu Pai, assim como a tua misericórdia alcançou Davi, que essa misericórdia nos alcance, que o teu perdão nos alcance, que esse homem seja transformado num outro homem, que essa mulher seja transformada numa outra mulher, que cada um aqui possa refletir a tua imagem, que cada um aqui possa exalar o teu perfume, meu Pai. Nós queremos ser motivo de satisfação ao Senhor e não motivo de decepção. Então nos purifica, nos perdoa, nos renova, nos lava. Purifica nossa mente, os nossos pensamentos, lava nossa alma. Nós queremos sim fazer aquilo que te agrada. Nós queremos ser o servo que te agrada, o filho que te agrada. Não é te agradar apenas com palavras, não. Nós queremos te agradar com a nossa vida, com a nossa aliança, com o nosso pacto, com o nosso compromisso, com o nosso comprometimento. Nós queremos dia após dia poder fazer a tua vontade, poder seguir os teus passos. Sopra agora o teu Santo Espírito, meu Deus. Essa pessoa que está aqui presencialmente, esta que está virtualmente te buscando com temor e tremor, que ela seja cheia do teu Espírito, envolvida pela tua presença. Presença que vem como uma brisa que refrigera a nossa alma. Presença que nos fortalece, que nos renova, que nos transforma. Presença que nos aviva. Oh, meu Pai,
Nós somos privilegiados em conhecer a verdade, em conhecer o Deus da verdade, em conhecer a verdade que é o Senhor. Nós somos privilegiados em conhecer o caminho, que não é uma rodovia, o caminho é uma pessoa, que é o Senhor. E nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade, que não é um livro, é uma pessoa. A verdade é o Senhor. E aqui nós te adoramos, aqui nós te louvamos, te exaltamos, meu Pai. Tu és digno sim de ser adorado, exaltado, enaltecido. Eu queria ter, na verdade, palavras bonitas para expressar o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro, o quanto eu sou louco pelo Senhor, apaixonado pelo Senhor. Tu és sim o meu ouro depurado, a minha prata escolhida, o meu diamante, a minha joia rara, o meu amado, o meu rei, o meu Senhor, o meu Pai. Oh Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, e eu peço, meu Deus, batiza essas pessoas com teu Espírito, enche essas pessoas do teu Santo Espírito. Nós fazemos, meu Deus, a oração que Davi fez: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Ah, meu Deus, e me sustenta com um espírito voluntário. Oh, aleluia, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Nós estamos te servindo, te seguindo, andando contigo aqui na tua casa, na tua presença, meu Pai, porque somos movidos por esse espírito voluntário. Ah, meu Deus, nós não somos forçados a estar aqui te buscando, nós não somos obrigados a estar aqui te buscando. O Senhor não coloca um peso, uma coleira no nosso pescoço e nos obriga a te adorar. Não, nós estamos aqui movidos por um espírito voluntário. Nós estamos dizimando, ofertando, semeando, não por obrigação, mas porque temos um espírito voluntário, porque temos a consciência da tua grandeza, da tua majestade, do teu poder. Então vem com a tua presença, vem com o teu Santo Espírito, adore Ele, louve Ele, exalte Ele, minha amiga, meu amigo, e receba o Espírito Santo, receba a presença dEle, receba a unção dEle, receba o abraço dEle. Aleluia. Receba a misericórdia dEle. Ore, canta la balaciri, canta la bassala, salami, canta la salaia. Salva a tua igreja, salva o teu povo, meu Pai. Faz-me sentir mais uma vez a graça. Faz-me sentir mais uma vez a graça. E dai-me a tua paz no coração. E dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto o meu pecado. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai. Que é contra ti, ó Pai de amor. Adore Ele, louve Ele, exalte Ele. Minha alma pede a tua alegria. Oh, meu Pai, derrama a tua unção, derrama o teu Espírito. Salva essas pessoas, salva a tua igreja. Levanta aqui um povo forte, uma igreja comprometida, compromissada com a tua palavra. Aleluia. Meu coração, a ti eu ofereço. Perdão imploro, meu Senhor e Rei. Perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça. Sentir, oh, aleluia. Mais uma receba a presença dEle, a graça, o abraço dEle, o poder dEle. Aleluia. Misericórdia
assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. minha alma pede, aleluia. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor, que deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo. Vá adorando, contemplando, exaltando. No chão, ouvindo os fariseus. Vai contemplando a Deus, falar aleluia. que a lei de Moisés, Oh, meu Pai, me condenava por meus erros. oh, meu Deus. Mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua grandeza, aleluia. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Sua irresistível Oh, aleluia. graça me alcançou. Quem é esse Quem é esse que era sem pecado? que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. O Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados levou. Pecados levou. Quem é Oh, aleluia. Adore Ele, louve Ele. sem pecado e não me condenou? Oh, ele canta la balaça, ele canta la maçala, salami, canta la salaia. Oh, meu Pai, salva a tua igreja, salva o teu povo, salva os teus filhos. Aleluia. Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada.
todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, todo vazio que havia hoje é sua morada. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse? Levante as mãos, o rosto e adore Ele. Oh, meu Pai, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Que era sem pecado e não Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado pelo teu poder. Aleluia. Receba o Espírito Santo. Receba a presença dEle. Receba o poder dEle, igreja. Oh, aleluia. Ele está aí na sua frente. Respire fundo. Respira pela fé a paz, a alegria da salvação, a presença dEle. Ele está aí na sua frente. Ele fala com você no particular. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Oh, meu Pai, assim como o Senhor amou Salomão, o Senhor também nos ama. A tua misericórdia nos alcançou. Nós também somos chamados de Jedidias, o amado do Senhor. Porque não fosse esse amor que o Senhor tem por nós, há muito nós já teríamos sucumbido, naufragado. Mas graças te damos. E vamos permanecer na tua presença. Vamos permanecer na verdade, vamos permanecer no caminho, vamos permanecer no Senhor, meu Pai, dia após dia, aleluia. Que essa pessoa permaneça em Ti, independente das lutas, das aflições, dificuldades, porque isso é inevitável. Lutas, dificuldades, aflições vêm para todos, mas a diferença é que quem conhece o caminho, quem conhece a verdade, conhecerá também a vida, aleluia, e jamais sairão da tua presença, e nós vamos permanecer até o fim, até que a morte possa nos unir por toda a eternidade com o Senhor. Diga: meu Deus, meu Senhor Jesus, eu vou permanecer na tua palavra, na tua verdade, no teu caminho, na tua vida, todos os dias, até que a morte possa nos unir por toda a eternidade, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, e graças a Deus. Toda honra, toda glória para Ele. Mas mesmo assim, amor, mas mesmo assim, amor, uma frase a ti apega quem nunca pegou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça
graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado? que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, No lugar da morte, vida me ofertou. o Cordeiro que por mim se entregou. Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, No lugar da morte, vida me ofertou. o Cordeiro que por mim, hein? O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse? No lugar da morte, Eu não te troco por nada. não há espaço para mais nada. Amém. Amém. Não há espaço para mais nada. Quem conheceu o caminho, a verdade, conhece a vida. E aí permanece no caminho e na verdade e na vida, que é o próprio Deus. Não se desvia, não se afasta, não se distancia, não troca por nada. Amém? Permaneça até o fim, que a gente vai continuar louvando por toda a eternidade. No domingo que vem, Santa Ceia. Vamos nos assentar à mesa com o nosso Pai no domingo que vem. Amanhã, segunda-feira, é para quem quer sabedoria financeira. Se você quer sabedoria, quer prosperidade com Deus, quer riqueza com Deus, lute para estar aqui às 7h30. Quem geograficamente mora longe, aí você vai participar virtualmente. Mas lute para estar aqui amanhã buscando a prosperidade. Mais uma vez, amanhã, nós vamos consagrar a uva de novo, que é o símbolo da terra prometida, e ela tipifica alegria e prazer. E nós vamos consagrar, e na hora que você estiver ingerindo, comendo essa uva, o poder de Deus vai estar te consagrando com sabedoria para você empreender, para você negociar, para você comprar, vender, para você ter novas fontes de renda, para você ter novas ideias. Amém? Amanhã, segunda-feira, quem é membro virtual, prepara um cachinho de uva. Na hora a gente consagra e você vai participar também. Quarta-feira vamos estar aqui adorando a Deus. Sexta-feira, 7h30, libertação, oração forte. E o domingo não preciso nem falar. É ou não é? Domingo é o dia que você começa a semana na presença de Deus. Domingo é o primeiro dia da semana. E você começa a semana priorizando aquele que é o número único na sua vida. Sendo assim, segure os seus pertences, levante as mãos ou os seus pertences. Meu Pai, eu consagro a água, que onde essa água chegar, ou em quem chegar, chegará a cura, chegará o milagre, chegará o sobrenatural. Eu consagro a vida dessas pessoas, a família, o casamento, a vida amorosa, sentimental. Eu consagro esse mês de agosto, que seja
um mês ao seu gosto, meu Pai. Um mês prazeroso para essas pessoas. Eu abençoo essa semana, que seja de novidades, de boas notícias. Que essas pessoas, ao saírem daqui, sejam escoltadas pelos teus anjos. Que haja proteção, que haja livramento. Que essas pessoas possam refletir a tua imagem hoje, amanhã e para todo sempre. E você que crê, diga: eu posso, eu consigo, eu realizo, eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se tu, uma bênção, a cafeteria está lá te esperando, cafezinho, pão de queijo. Quem puder dar mais 5 minutos de oferta, é só ajudar o Alexandre, o Rodrigo, todo mundo aí, pegar um pano e ajudar a limpar a igreja. Deus abençoe. Vamos com Deus, com licença. E quem está virtualmente, deixa o seu like, dá um cliquezinho nesse joinha, tá? Vamos com Deus.